Inaugurado em 1945 por Getúlio Vargas, este é o segundo parque mais visitado do estado de São Paulo, superado apenas pelo Zoológico da capital. O programa Imagem passeia hoje pelo velho Novo Aquário de Santos. E eu, Dario Honório, mergulho com você em algumas de suas atrações. Existiram diversos motivos que levaram à reforma e adaptação do Aquário de Santos. Acredito que o primeiro deles foi resgatar a importância do equipamento para a cidade. Há algum tempo a população já pedia que o aquário fosse aumentado, ampliado, reformado. Depois, com a globalização, uma série de pessoas conhecendo outros aquários no mundo, até então o Aquário de Santos era a referência, passaram a ver que muita coisa poderia ser feita. Tanques como esse, por exemplo, gigantescos. Os planejadores do aquário inicial, que são geniais, porque há 60 anos atrás alguém pensar em construir um aquário que ainda é um dos poucos aquários do Brasil, esqueceram que aqui ia trabalhar pessoas. E naturalmente o número de técnicos aumentou e não havia dependências técnicas, não só salas, mas também laboratórios, biotérios e outras dependências. Então, com a ampliação do aquário, a gente conseguiu resolver todos esses problemas. E depois, as normativas da legislação que pediam recintos maiores ou mais adequados para os animais. Uma legislação que tem muito pouco tempo quando comparada com o aquário, né? A normativa mais antiga tem 6 anos e o aquário já existia há 66 anos. Com relação ao manejo do aquário, o manejo interno, foi de extrema importância a reforma, né? O aquário, pensado há 15, 20 anos atrás, para a gente alimentar, por exemplo, os animais de água doce, a gente tinha que passar pelo público, né? Se fosse num dia de domingo, né, certamente alguém ia sair sujo de sardinha, de manjuba. Então a construção dessa passarela, né, que permite acesso da cozinha para os diversos setores dentro do aquário municipal, isso otimizou nosso trabalho aqui dentro. O trabalho do técnico, o trabalho do funcionário, o trabalho do estagiário. Agora a gente tem um amplo acesso. Para a gente chegar num recinto, a gente tem vários pontos onde a gente pode estar saindo ou entrando. Isso foi muito importante. Isso facilitou o nosso trabalho. Aumentou bastante a capacidade do aquário, mas mais do que isso, o que ocorreu foi uma melhora na qualidade da água que é oferecida aos animais, né? Diversos tanques que viravam sem filtro passaram a ter filtros e os equipamentos maiores passaram a ter equipamentos muito modernos no tratamento de água, como ozona, escumadores de proteína, filtros mecânicos adequados. Então, eu acho que isso é o mais importante. Bom, a proposta do novo aquário é ter uma cara de novo aquário, né? Então os recintos, tem diversos recintos que têm visores muito grandes ou são muito impactantes do ponto de vista de visual, por exemplo, com a reconstrução cenográfica de ambientes e tudo, né? Depois, a necessidade que a gente tinha de buscar esse padrão de aquários do mundo, onde basicamente se constroem recintos que recriam a natureza. E aí hoje a gente tem então vários recintos que recriam pedaços
do ambiente onde esse animal vive. Por exemplo, as praias de seixo da Patagônia ou os costões rochosos de ilhas onde ocorrem os lobos marinhos e por aí afora. Naquele tanque a gente tentou reproduzir ao máximo o meio daquelas espécies, que são espécies da região amazônica, né, do Pantanal, região amazônica. Você vê que é um tanque que reproduz bem aquelas áreas de alagadiço, tá, que são regiões onde raízes de árvores e pedaços de árvores ficam até debaixo da água, que é o habitat natural daquelas espécies. Ali são encontrados algum pacu, pirarucu, tucunaré. Na verdade, os tanques já foram preparados em se pensando num elenco de animais que estariam nesses tanques. Tá? Então, por exemplo, o tanque do mangue vai expor cavalos marinhos, vai expor bagres, peixes de espécies variadas que vivem no mangue. E aí se vai ao mangue, se fotografa, se discute com o cenógrafo, entre os outros técnicos, sobre quais seriam as melhores soluções para resolver esse problema. Então, claramente, o desenvolvimento desse tipo de cenografia é um trabalho multidisciplinar, onde entra o cenógrafo, entra o técnico, entra o engenheiro, entra o biólogo, o veterinário, para se definir quais são as melhores soluções. Primeira coisa, o mote, né, principal da reforma do aquário foi atender à instrução normativa de 2002 do IBAMA, né, no que tange a zoológicos e aquários, que recebem animais de grande porte, né, que recebem, enfim, mamíferos marinhos, que recebem quelônios grandes. E foi a construção do nosso tanque de recuperação, de reabilitação. Esse tanque ele é fora da visitação pública, né, o público não tem acesso a esse tanque. Ele, por enquanto, ele não foi utilizado ainda, né, mas ele vai ser utilizado, ele vai ser colocado filtro, né, ele ainda não tem suporte para manutenção de uma vida, mas ele certamente será utilizado. Foram aproximadamente 5 milhões de reais e quase 2 anos fechado. Esse é o novo Aquário de Santos, ampliado e modernizado. Mas valeu mesmo a pena? Vamos conferir. Bom, inicialmente, logo depois do cenário pronto, é necessária toda uma asepsia do recinto para a retirada dos materiais que eventualmente possam entrar em solução na água. Depois, o tanque é virado sem ninguém dentro. Virar o tanque significa botar ele para funcionar com todos os seus equipamentos. Em seguida, essa água é jogada fora e esse processo é feito pelo menos umas 2 a 3 vezes. Daí o tanque é posto a estabilizar em termos de produção de substâncias nitrogenadas e sua ciclagem, até ele estar completamente estabilizado biologicamente. E a seguir, então, é a hora de colocar os animais em exposição. Em relação à alimentação, a gente tenta buscar ao máximo a alimentação dessas espécies, desses animais, no seu habitat natural. Então é feito um estudo, um acompanhamento. Por exemplo, as tartarugas, a gente sabe que elas comem alguns água-vivas, algumas coisas desse tipo. Todos os peixes, alguns de água doce, outros peixes de água salgada, a gente tenta buscar alimentação específica para cada espécie, né? Cada uma dessas etapas aí entende uma série de procedimentos técnicos. Por exemplo, você falou em aclimatação. Por mais estável que seja a água, ela tem diferenças sutis entre uma e outra. E os animais não estão acostumados a uma variação muito brusca. Então, dessa forma, é necessário um processo que a gente chama de aclimatação, onde eles se acostumam ao longo de algumas horas
a essa nova qualidade de água. Só então ele é passado para o recinto. Sim, basicamente é muito mais entre peixes que procedem de ambientes diversos. Se a gente pensar na maior parte dos peixes de água salgada, eles vivem numa condição muito particular, que é a condição aqui da área da estuário Baía de Santos. A maior parte dos peixes de água salgada provém desse ambiente e já estão acostumados, na verdade, estão adaptados a viver num ambiente que muda constantemente. Então, uma hora a gente tem a salinidade mais alta, uma hora mais baixa, temperaturas que variam durante o dia. Isso, em parte, facilita a colocação desses animais em cativeiro, na medida em que a qualidade de água do cativeiro flutua muito mais, a qualidade, do que no ambiente marinho, tá bom? Essa é uma das razões que nos faz escolher ter peixes da nossa região para a exposição. Eles são mais rústicos, mais resistentes a essas mudanças. Tubarões são muito diversos. No mundo inteiro, os aquários hoje mantêm tubarões e cerca de mais ou menos umas 40 espécies são hoje mantidas em cativeiro no mundo. Só que a logística da captura do tubarão é complicada. Não só a captura, mas o transporte até o cativeiro. No cativeiro ele se adapta bem. Então o grande problema é capturar e transportar até o aquário. Ele faz parte da paisagem na Orla Santista há mais de 60 anos, mas agora está totalmente modernizado. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, este é realmente o velho Aquário de Santos, mas agora com arquitetura do século XXI. O Aquário de Santos hoje está entre os grandes aquários do mundo. Quando a gente conhece outros aquários, a gente consegue ver a estrutura que tem por trás deles. A maior parte dos aquários do mundo trabalha com um gasto da ordem de milhões de dólares ano. Tá? Equipamentos no Brasil, entre eles o Aquário de Santos, nunca vai chegar